Eu confesso, Pedro Campos, que eu sou meio antiquado. Eu tenho uma certa resistência com essas modernidades. Eu fico sempre com a impressão de que a gente facilita de um lado e acaba ficando mais vulnerável do outro. Mas vamos anunciar o nosso entrevistado aqui com pompa e circunstância, porque merece, professor de Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas, o Dr. Luiz Augusto Durso, que está com a gente em áudio e vídeo. Se você quiser acompanhar, entra aí no nosso canal no YouTube. Dr. Durso, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Pedro. Gostei da forma com que você descreveu o tema já, que às vezes algumas plataformas facilitam, mas criam inseguranças do outro lado. Eu acho isso. A gente vai falar do Pix, porque tem novidades, né? O Banco Central, menos de um ano depois do Pix entrar em funcionamento aqui no Brasil, já alterou algumas coisas para evitar os crimes sucessivos que estão acontecendo. Grosso modo, pessoas que eram até sequestradas, né? Sequestro relâmpago, para fazer a transferência pelo Pix, que é automático, é muito rápido, então a bandidagem cresceu o olho. Mas antes desse assunto, eu queria tratar de um que é menor, que eu queria entender. Por exemplo, o uso do cartão de débito. Né? Sempre disseram pra gente, a senha de segurança, você tem que tomar conta dela, não pode passar para... É a garantia que eu tenho, mínima, de que não vão transferir minha grana para outra conta sem eu autorizar. Aí tem essa modernidade de você, por aproximação, o teu cartão já passa. Esses dias estava contando para o Pedro, fui com a minha esposa fazer uma compra no shopping, compra feita, a moça, a atendente colocou a maquininha dela aqui, minha mulher tirou da carteira o cartão, já disparou, já acionou e já saiu o débito. Qual é a vantagem que Maria leva? É para eu não digitar, não ter o trabalho de digitar os números da senha? Isso não é tornar muito mais vulnerável a condição do cliente? Porque já se diz que tem gente saindo na rua com a maquininha no bolso, já com o valor digitado, ela se aproxima de alguém e, dependendo da distância que ela se mantém da pessoa que está com o cartão na bolsa ou no bolso, já aciona, já faz a transferência sem o titular da conta saber. Essas modernidades não são um tiro no pé, doutor? Depende, Augustinho. No caso do cartão de crédito e de débito, realmente isso acontece. No carnaval, antes da pandemia, 2020, último, antes de começarmos o lockdown, quarentena, nós tivemos uma grande quantidade de fraudes aproximando a maquininha próximo aos bolsos dos foliões. A questão, Augustinho, é que a segurança que o banco trouxe é um limite em que não precisa colocar a senha. Então, a partir de 50, 100 reais, aí sim vai exigir a senha. Isso gera uma certa segurança, não há tanto risco de você sofrer uma grande fraude, mas isso não significa que você não pode ser vítima desses golpistas que vão com a maquininha próximo às bolsas e aos bolsos dos usuários. Mas é uma ferramenta que facilitou muito, principalmente durante a pandemia, nessa questão de não precisar tocar na máquina de cartão, colocar a senha naqueles botões que todo mundo colocaria a mão. Então, de fato, tem o lado positivo e o lado negativo. Como no caso do cartão, os valores não são tão elevados, não houve tanta preocupação. Já muito diferente da situação do Pix e no sequestro relâmpago, que aí sim os valores crescem bastante. Doutor Luiz, é o Pedro, bom dia. O Banco Central anunciou limite de transferência do Pix de R$1.000 à noite para evitar roubos, sequestros, essa questão que nós estamos vivendo. E temos mostrado aqui na Rádio Bandeirantes aí nos últimos dias muitos casos, pessoas que ficaram mais de 24 horas aí com uma arma na cabeça num cativeiro com bandidos para fazer essas transferências aí pelo Pix, né? Essa medida do Banco Central é suficiente para acabar com a ação dessas quadrilhas? Pedro, bom dia a você, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu entendo bastante promissora e foi de fato uma reação a um grande trabalho, não só da Rádio Bandeirantes, mas todo o grupo Band. Parabéns a vocês de terem divulgado com intensidade a importância de se alterar a ferramenta. Porque a ferramenta Pix é super importante na utilização do dia a dia. Dizem até que em breve substituirá o papel moeda. Pararemos de andar com dinheiro e andaremos só com cartão ou Pix. O que seria, no plano ideal, bastante seguro e razoável. A questão é que, quando começamos a analisar no dia a dia as transações e a utilização, vimos números concretos no aumento do sequestro relâmpago durante a noite e da madrugada, porque criminosos estavam abordando indivíduos que estão com seu celular e ali, consideravelmente com o app
do banco está todo o seu patrimônio, ou pelo menos aquele acessível à sua conta. E isso começou a assustar as pessoas, porque você poderia ser colocado num carro durante uma caminhada ou voltando do trabalho, e o criminoso exigir que você logasse no aplicativo do seu banco e fizesse a transação de todo o dinheiro disponível. A época estava já dando vários alertas no sentido de deixar o dinheiro aplicado para não ter resgate imediato, ferramentas que trariam certa segurança. Porque, Pedro, mesmo sendo possível colocar limite de transação, a alteração do limite era imediata pelo app. Vale dizer, pouco adiantava quando o criminoso estava ali com a vítima sob sua guarda, porque obrigava a aumentar o limite do app e aí fazia todas as transferências possíveis. O anúncio do Banco Central eu vejo muito importante, porque além desse limite automático durante 8 da noite e 6 da manhã de R$1.000, o que é bastante razoável, penso, dificilmente alguém vai fazer transferências maiores durante a madrugada, tem algumas exceções, no sentido de você cadastrar beneficiários que você conhece, e aí sim o limite vai ser extrapolado, previamente cadastrado, com 24 ou 48 horas. Você também terá uma análise do banco para transações que divergem do seu perfil, e o banco pode avaliar durante meia hora de dia ou até 1 hora durante a madrugada. Então são medidas que, nesse primeiro passo de combate a esse concreto aumento dos sequestros relâmpagos, me parecem bastante promissoras, uma vez que a ideia do sequestro relâmpago é ser rápido, é ser relâmpago. Então ele rapidamente ele obtém a vítima, né? Ele põe a vítima sob sua guarda e exige a transferência. Quando, diferente do sequestro comum, que realmente foi caindo em desuso, é muito difícil hoje acontecer, não é tão comum, isso ainda seria um problema, mas com essas novas formas de atuação do Pix, até o Banco Central também teria anunciado um estorno, um reembolso, quando fizesse transações divergentes do que você espera, ou para pessoas erradas, ou para criminosos, estelionatários, também haveria como estornar. Então são iniciativas que eu vejo promissoras e quem sabe façam diminuir esses números que estão assustando de fato a população no Brasil. Agora, doutor Luiz Augusto Durso, não era previsível isso? Não era previsível que fosse acontecer isso? Porque eu estava lembrando aqui, o caixa eletrônico 24 horas, foi mais ou menos isso, né? Teve que se colocar um limite. É uma pena, é uma lástima, vai fazer o quê, né? A gente tem que lidar com os dados da realidade. Então, no caso do banco 24 horas, teve que também ter um limite e tal, e acho que agora tem um horário a partir do qual você não consegue sacar, algo equivalente a isso. A pergunta que eu faço é essa: a gente tem quase 1 ano de Pix, um pouco menos de 1 ano de Pix. Não dava para ter sido evitado isso, ter criado esse empecilho, esse obstáculo, essa dificuldade já de saída? Eu penso que era possível, Agostinho, até porque eu escrevi um artigo com 1 mês de utilização do Pix e eu fiz todos esses alertas. Avisaria a preocupação do sequestro relâmpago, dos golpes na internet. Nós vemos hoje quando os criminosos clonam ou invadem o WhatsApp, a forma com que é solicitado o empréstimo falso ali, né, se passando por um conhecido, é por Pix. E nós fizemos todos esses alertas já no início da utilização, que eram previsíveis esses riscos. A questão foi a demora da reação do Banco Central, que eu vejo que aconteceu nesta semana em razão da pressão, seja de grandes portais de imprensa que divulgavam essa situação já rotineiramente e também da população que estava assustada. Claro que o que ajudou muito a tomar essa decisão foi o número concreto de aumento do sequestro relâmpago. A expectativa que tínhamos logo no começo foi concretizada, e aí sim o Banco Central reagiu, mas que poderia sim pensar em medidas desde o início na utilização com mais segurança, não há dúvida. A questão é que no mundo digital, Agostinho, nós vemos que isso acontece muito. Libera-se a ferramenta, testa-se e aí depois analisa onde gerou o risco ou a mudança na utilização do usuário e aí repara essa situação. Isso também vai acontecer, com certeza, na utilização do WhatsApp também como meio de pagamento, envio de valores, que de fato agora tem acontecido, e também com as criptomoedas. Então são cenários que entendo que não há outro caminho. Eu vejo que é o futuro da moeda, da forma de transacionar valores não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que os riscos com a utilização virtual,
e também física pelos aplicativos bancários existirão. Eu estava até aos meses alertando, Agostinho, dando até sugestões das pessoas, inclusive recentemente dei aos meus pais, terem um celular em casa com todos os aplicativos do banco que não sairá ou do escritório ou da própria casa, porque ao você se locomover com o celular no bolso, com todo o seu patrimônio naquela conta, isso gera riscos imensuráveis, não só do sequestro relâmpago, mas também do sequestro comum, que o indivíduo, ao ver um grande patrimônio no app do banco, se apropriaria daquela vítima, levaria a um cativeiro e exigiria toda a forma de pagamento, todas as formas possíveis para retirar aquele valor. Por isso que a gente muitas vezes poderia ter até duas contas, uma com seu patrimônio que não tem acesso à internet ou só pelo computador e outra que tem acesso fácil ao app. São cautelas que no Brasil, diante da insegurança pública que vivemos, não acho exagerada. Doutor Luiz, hoje no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, um ouvinte mandou uma mensagem dizendo o seguinte: quem tem esta situação, quem passa por essa situação, bandido botou o revólver na cabeça, falou assim, transfere aí R$1.000 para a conta tal, do Pix. Tem como ir atrás desse dinheiro? O banco precisa devolver essa grana? Existe algum seguro? Qual é a orientação para as pessoas que têm esse prejuízo, hein? É uma boa pergunta. Primeiro, Pedro, é interessante como há uma cultura das pessoas falarem, não, eu não cadastrei o Pix, então eu não corro risco. A questão é que é bom esclarecermos aos ouvintes que quando você cadastra o Pix, você só cadastra para receber valores, mas o envio está liberado de maneira autônoma, orgânica. Assim que você utiliza a app no celular, ele já pode fazer transferências, sem cadastro nenhum. Então é importante esse primeiro esclarecimento. Com relação à responsabilidade dos bancos, o que fazer após sofrer esse tipo de crime absurdo e que traumatiza, a vítima deve ter calma para reagir com tranquilidade e tentar entrar em contato no seu banco, né, no banco onde deveria ter o seu valor que foi roubado, e também denunciar o banco que a conta de destino detém. Então, o criminoso tem uma conta de destino que foi feita a transferência, liga nesse banco e denuncia, dizendo que essa conta foi utilizada por criminosos. Em alguns casos, inclusive que estive atuando, nós conseguimos o bloqueio daquela conta e o ressarcimento. Em outros casos, o banco nada fez. E aí nós temos decisões judiciais já em alguns tribunais que entenderam a responsabilidade do banco, uma vez que houve a denúncia e o banco não agiu, pelo menos para verificar se a transação de fato era criminosa. Então há formas de reação no sentido de procurar a autoridade policial, mas também tentar bloquear esses valores, porque na verdade o que acontece, Pedro, Agostinho, os ouvintes, assim que o dinheiro cai na conta do criminoso, ou ele é transferido para várias outras contas, principalmente por bancos virtuais, ou é feito compra de criptomoedas enviado ao estrangeiro, ou esse dinheiro é sacado em alguma agência pelo Brasil. Então, a reação imediata pode ser a solução para ter recuperado esse dinheiro, uma vez que antes das 8 horas da noite, e durante agora a noite, porque ainda não foi aplicada essas alterações, você poderia ter uma transferência de 40, 50 mil reais por Pix, e ela seria autorizada e a vítima ficaria com esse prejuízo. Então é muito importante reagir rapidamente. Aliás, doutor Luiz Augusto Durso, me corrija se eu estiver errado, mas nesse caso do Pix, até onde eu vi, foram os próprios bancos, o próprio sistema financeiro que pediu para o Banco Central para tentar controlar isso, porque sabe que isso torna todo o sistema muito fragilizado e em muitos casos o banco tem que pagar mesmo. Aliás, me parece que como regra, na maioria esmagadora dos casos, dá para responsabilizar o banco. Porque mesmo quando você, por exemplo, é abordado por alguém num caixa eletrônico, alguém que disse que é funcionário do banco e tenta ajudar você para, na verdade, subtrair a sua senha, mesmo nesse caso, em que há uma falha, digamos, do cliente, dá para dizer também que falhou o banco, porque deixou entrar alguém ali indevido. Dá para dizer, doutor, que como regra, sempre dá para tentar responsabilizar a instituição financeira? Tentar é possível.
Agostinho. Interessante como isso foi encarado pelos tribunais durante os últimos 10 anos. Nós tínhamos uma jurisprudência consolidada a dizer: aquele que cria uma plataforma para facilitar a vida do consumidor é responsável pelas suas fraudes. Vale dizer, durante muitos anos o banco foi responsabilizado quase com responsabilidade objetiva de todas as fraudes, utilizando-se de internet banking, cartão de crédito e todas essas inovações. Com o passar do tempo, o compliance notou que deveria alertar com mais robustez os consumidores. Então, por isso que toda vez que o consumidor acessa o internet banking, tem aquele alerta gigante: não pedimos códigos, não fazemos ligações pedindo senha do cartão, nunca solicitamos motoboy para retirar o cartão em sua portaria, porque os usuários começaram a ser vítimas desses golpes e o banco tinha que ressarcir. Com esses alertas, o banco muitas vezes consegue se eximir da responsabilidade porque prova que informou por diversas oportunidades o consumidor que nunca entraria em contato ou solicitaria senhas. E aí o consumidor tem que debater no judiciário. Então há essas duas correntes que têm mudado bastante. Hoje já não é uma responsabilidade garantida no sentido de quem cria a plataforma é 100% responsável, porque nós temos uma enxurrada de alertas do compliance para você não ser vítima desses golpes. Na questão do Pix, os bancos pressionaram o Banco Central, a imprensa fez um papel importante, a própria sociedade, os especialistas em audiência pública, em alertas, e assim nós conseguimos essa novidade desse alerta, mas eu acho que isso ainda vai prosperar em novas formas de se controlar. Há diversas formas de você alterar o limite de Pix em razão da utilização do usuário, criar proibições para enviar valores para aqueles beneficiários já pré-cadastrados com autorização, você fazer bloqueios em transferências muito divergentes do perfil para horários comerciais serem aprovados pelo gerente. Há quem diga que poderia até se utilizar durante a madrugada ou à noite de uma ligação, ou seja, ao você fazer um Pix durante a madrugada, uma ligação automatizada do banco é feita e aí você teria uma palavra que seria a sua senha e uma palavra de emergência que poderia denunciar ali uma atividade irregular em sua conta, fazer um pré-bloqueio ou não deixar que o dinheiro suma. Então há várias medidas de compliance, de segurança que ainda podem ser aplicadas na utilização do Pix para a gente não descartar a utilização dessa ferramenta, que eu entendo ser bastante promissora também. Eu quero agradecer ao Dr. Luiz Augusto Durso, professor de Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas, presidente nacional de Cybercrimes da Abracrim. Muito obrigado pela entrevista aqui, pela orientação também para os nossos ouvintes, né, em algumas respostas, porque esse é um assunto que tem mexido muito com a nossa audiência, com a vida de todos nós, e certamente os ouvintes ficaram mais informados aí com a sua entrevista. Um abraço, até uma próxima, viu? Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Agostinho. Obrigado aos ouvintes. E é interessante a gente desmistificar esse tema, porque quando divulgamos ontem essa iniciativa do Banco Central, muita gente entendeu como não satisfatório, entendeu que seria ruim. E é importante a gente esclarecer que são importantes essas alterações na busca da segurança do usuário. Então, devemos aplaudir a iniciativa e apoiar. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, bom dia.